Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite para todos. Mais uma vez aqui estamos nós, juntos à Casa da Paz, a reunião pública que sempre, a cada semana, nos traz reflexões tão importantes para que possamos trazer no nosso dia a dia. São oportunidades que a espiritualidade maior, em nome de nosso querido Mestre Jesus, nos oferece. E precisamos aproveitar, né? Aproveitar cada segundo, cada momento que nos é dado para o nosso trabalho no bem. E hoje nós temos a felicidade de termos conosco o nosso querido irmão Guilherme Furusawa. Guilherme faz parte da instituição espírita Casa de Maria, lá de Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro. E hoje ele vai trazer um assunto muito importante para nós, mais uma reflexão e um tema ao meu coração muito lindo, que é sobre a oração de Francisco de Assis. Reflexões importantes. É o grande, assim eu considero, o grande mandamento do nosso dia a dia, de acordo com o mandamento maior que nosso querido Mestre Jesus nos deixou. Então, antes, harmonizando já o nosso trabalho, eu trago aqui a mensagem do Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, a lição no culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 4, versículo 31. Emmanuel nos diz: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não esqueças, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. E é tão bom, é tão importante entendermos o grande significado da oração na nossa caminhada. E assim, meus queridos, já envolvidos por essa mensagem de Emmanuel, convido, como sempre, que vocês se unam a mim, em nossos pensamentos, corações, para que possamos levar até Jesus os nossos melhores sentimentos. Querido Mestre de amor,
mais uma vez aqui junto a Ti nos encontramos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Tantas reflexões recebemos, tantos alertas, tantos avisos são tocados em nossos corações para que possamos rever as nossas condutas, melhorar o nosso caminhar. Envolva todos os lares, Mestre, para que a Tua luz possa acender e que todos possam sentir a Vossa presença, para trabalhar o acolhimento, o consolo a tantos irmãos que necessitam. Envolva, Senhor, essa noite de mais uma reflexão de estudo para nós, que também está sendo levado a todos os lares. E assim, Mestre, pedimos que a Tua luz envolva nosso irmão Guilherme, dando as condições através de suas palavras para que elas venham direto ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo que nos é dado. Obrigado pela nossa querida Casa da Paz. Obrigado pelo auxílio que os irmãos espirituais nos dão todos os dias, em todas as nossas tarefas. Obrigada, nossa querida Mãe Santíssima, por sua falange tomar conta de nós e por seu manto também nos cobrir com tanta luz, com tanto amor. Esteja conosco nesta noite, querido Mestre Jesus, querida Mãe Santíssima. Estejam conosco, amparando-nos e que possamos aproveitar, refletir em torno da mensagem trazida por nosso querido Francisco de Assis. Tudo aquilo que precisamos fazer na nossa caminhada. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, vamos a mais um estudo da nossa querida Casa da Paz. Um grande beijo no coração a todos. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro. Embora nós não possamos ainda nos encontrar fisicamente, eu tenho certeza de que todos nós estaremos nesses instantes unidos, através dos nossos sentimentos, através dos nossos propósitos. Tenho certeza também que muito em breve todos nós poderemos voltar a estarmos ombreados nas atividades da nossa seara espírita. Somos muito gratos a Jesus por toda essa oportunidade, pelo momento em que nós estamos vivendo, que é para nós espíritas momento de muito aprendizado, momento de trabalho, momento de crescimento, momento de meditação, momento de estudo. Agradecemos naturalmente todas as oportunidades, não esquecendo naturalmente de que é Jesus quem está ao leme dessa embarcação planetária. Só temos que confiar naturalmente. E eu gostaria de iniciar esse nosso estudo exatamente lembrando daquele que é a luz do mundo. Nós sempre iniciamos os nossos estudos buscando nas mensagens do Evangelho, nas mensagens de Jesus, os subsídios para que nós possamos, os recursos que vão nos auxiliar na nossa reforma íntima, naturalmente que numa análise usando as lentes da doutrina espírita, para que nós consigamos subtrair dessas mensagens aquilo que verdadeiramente vai nos auxiliar na nossa atividade, na nossa tarefa da reforma íntima e da caridade, naturalmente. Nós sabemos que Jesus, conforme nos ensina o Evangelho de João, desde os seus primeiros versículos, nós sabemos que Jesus, antes de nós estarmos aqui ele já se encontrava. João vai nos afirmar que antes do céu e da terra, Jesus aqui já se encontrava, preparando o orbe, preparando o educandário, para que num determinado momento ele pudesse nos receber a todos. E assim aconteceu. Jesus teria então nos recebido nesse educandário, onde ora nós estamos matriculados e onde nós temos tudo aquilo do qual nós necessitamos, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos iluminarmos-nos. Essa é a nossa proposta.
através, naturalmente, do amor, através da caridade, a caridade que nada mais é do que o amor colocado em movimento. Nós vamos encontrar nesse educandário, invariavelmente, tudo aquilo do qual nós necessitamos, dia após dia, através das inúmeras oportunidades que nós chamamos de reencarnações. Então Jesus provê tudo aquilo que nós necessitamos, sendo Ele, então, o divino educador de nossas almas, sendo Ele, então, o nosso governante planetário, nos recebeu a todos para que nós pudéssemos, aqui chegando, pudéssemos progredir e naturalmente colaborar com o progresso do orbe. Somos muito gratos a essa luz do mundo, somos muito gratos a esse anjo de toda a humanidade por essa oportunidade. E assim, em determinado momento, nós fomos trazidos para cá, nós viemos para cá. E ao longo de todos esses milênios, ao longo desses séculos, através de inúmeras reencarnações, de inúmeras oportunidades, nós estamos aqui encontrando aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós buscamos, para que nós possamos nos melhorar. É bem verdade que ainda tropeçamos inúmeras vezes, que ainda tropeçamos nas nossas más inclinações, que ainda temos muita dificuldade de encontrar em nós aquilo que deve ser modificado. Mas caminhamos, estamos caminhando, estamos bem devagar algumas vezes, nós estamos trilhando essa jornada. É bem verdade que nós nunca estivemos à orfandade. Sempre ao longo de nossas trajetórias, historicamente falando, sempre estiveram reencarnados entre nós espíritos mais adiantados, e é natural que seja assim. Nós nunca estivemos aqui sem nossos irmãos mais velhos, aqueles que nos oferecem os melhores exemplos, aqueles que nos indicam os melhores caminhos. Repetindo então o que eu havia dito, nós nunca estivemos à orfandade. Sempre ao longo de nossas histórias, estiveram entre nós os espíritos mais adiantados, mais esclarecidos. Se nós estivéssemos aqui apenas nós, sem os mais adiantados entre nós, seria algo como uma escola sem educadores. Seria como se nós pegássemos uma escola, fechássemos os portões de uma escola, repletada de crianças, sem que lá dentro houvesse um professor, sem que lá dentro houvesse um inspetor, sem que houvesse uma direção escolar. Naturalmente que é bem possível que aquilo tudo explodisse, pegasse fogo em algum momento. Naturalmente que é uma brincadeira, mas essa é a lei, essa é a regra. Sempre estiveram entre nós aqueles que puderam repetir as mensagens de Jesus, aqueles que nos auxiliaram a compreender a sua mensagem, mesmo nos momentos mais delicados, nos momentos mais difíceis. Quando nós buscamos, nós sempre encontramos aqueles que nos auxiliam no sentido do esclarecimento. E ao longo da história nós temos diversos desses personagens. Quando nós olhamos de trás para frente, por exemplo, quando nós observamos o século XX, quantos desses personagens, inclusive no solo da nossa pátria, nós tivemos a figura de Francisco Cândido Xavier, nós temos a figura de Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, na Bahia, e tantos outros personagens, tantos outros, muitos inclusive permaneceram no anonimato, mas a verdade é que todos nós sempre tivemos os melhores exemplos quando nós buscávamos. Nós sempre tivemos os nossos chamados irmãos mais velhos. E assim, ao longo de toda a história, século XIX, XVIII, XVII, inclusive na Idade Média, num dos momentos mais delicados da nossa história mais recente, lá pelo século XII, entre o século XII e o século XIII, entre exatamente a primeira cruzada e as primeiras reuniões dos tribunais inquisitoriais, ou seja, num momento muito delicado para o mundo conhecido, lembrando que na nossa história eurocêntrica o mundo conhecido era exatamente aqueles países banhados pelo Mediterrâneo, aqueles países que se conectavam à Europa, ao Oriente. Nós sabemos que naqueles momentos mais delicados, em que nós mais havíamos nos afastado da mensagem de Jesus, exatamente naquele momento em que as pessoas, em nome de Jesus, começavam a promover guerras, em nome de Jesus, começavam a organizar os chamados tribunais inquisitoriais, nesse momento, nós tínhamos que ter a presença de um personagem muito especial. E isso aconteceu.
Nós sabemos através da historiografia, nós sabemos através das páginas da literatura espírita, que existiu nesse momento, que reencarnou para a humanidade, nesse momento, alguém muito especial. Nós aprendemos a chamá-lo de Francesco Bellardoni. Todos nós conhecemos sua história, existem diversas obras biográficas, não apenas obras espíritas, obras católicas, existem inúmeros registros biográficos desse personagem que ficou imortalizado para todos nós como Francisco de Assis. Francisco de Assis era, sem sombra de dúvida, um desses espíritos que vem no momento mais escuro pelo qual a humanidade passava. Ele veio tornar a acender as luzes da mensagem de Jesus. Ele soube, sem entrar diretamente em choque com as autoridades clericais, ele soube fazer com que nós relembrássemos toda a mensagem de Jesus em sua essência. Lembrávamos, por exemplo, daquelas mensagens, não apenas as mensagens do amor, não apenas as mensagens da renúncia, não apenas aquelas mensagens que nos ensinaram que Jesus não possuía uma pedra para repousar a cabeça, aquelas mensagens que desafiavam verdadeiramente vencermos o nosso ego, no sentido de aprendermos a perdoar, a compreender e nos doarmos. Essas mensagens mais sublimes que nós selecionamos não lembrar delas, foram trazidas novamente à luz entre o século XII para o século XIII. Francesco Bellardoni, então, ele teria sido um desses espíritos maravilhosos que reencarnou num dos momentos mais difíceis da mensagem cristã, exatamente para que nós pudéssemos relembrar os passos de Jesus. E entre todos os seus registros biográficos, que são inúmeros, entre todas as informações que nós possuímos, algo vai nos ajudar a compreender a grandiosidade dessa alma. Quando nós pegamos uma única de suas orações, porque as suas orações, as quais ele chamava de cânticos, que eram muitas, tinha o cântico aos animais, o cântico à natureza, o cântico aos passarinhos, eram muitas, eram inúmeras as orações, e nós temos acesso porque todas elas estão disponíveis. Hoje, através da informação digital, nós temos todas essas, boa parte dessas, não posso afirmar que são todas, mas nós temos boa parte desses cânticos, dessas orações disponibilizadas para que nós pudéssemos compreender a grandiosidade dessa personagem. Para que nós possamos ter uma pequena noção desse espírito, de quem era esse anjo entre nós, que muito mais tarde os espíritos revelaram tratar-se de João reencarnado, o mais jovem dos discípulos de Jesus, o único de todos os discípulos que não morreu em holocausto, que não morreu por perseguição. Nós vamos encontrar esse personagem reencarnado exatamente na figura de Francesco Bellardoni, na figura de Francisco de Assis. E para a gente conseguir identificar ou reconhecer a grandiosidade dessa personagem, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos meditar em uma de suas orações, a mais conhecida de todos nós, a oração de Francisco de Assis. Num determinado momento ele teria dito algo mais ou menos assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se desperta para a vida eterna, para a verdadeira vida. Todos nós conhecemos a oração de Francisco de Assis, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é: será que nós a compreendemos? Será que nós, em algum momento, nós já paramos para meditar frase por frase? Será que nós conseguimos compreender a oração em sua profundidade? Vamos fazer algumas perguntas aqui. Primeiro,
Em algum momento, Francisco de Assis, naquela que é reconhecida como a oração da paz, em algum momento Francisco de Assis pede a paz? Meditemos. Quem consegue se lembrar do início da oração? Francisco de Assis nos pede a paz? Ele pede a Deus a paz em sua oração? É claro que não. Ele pede para ser um instrumento da paz. Isso é completamente diferente. Porque o que é a paz? A paz é algo abstrato. A paz é algo muito pessoal. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para cada um de nós o conceito de paz naquele momento em que a pessoa está vivendo, muitas responderiam de formas diferentes. A paz é uma aquisição muito pessoal. Francisco de Assis, em nenhum momento, ele pede paz, mas ele pede para ser um instrumento da paz. Isso é muito mais profundo. Porque mais importante do que termos paz é levarmos paz. Porque para termos paz é relativamente fácil. Qualquer pessoa que se aliene do mundo acaba sendo uma pessoa que tem paz. Qualquer pessoa que se isole do mundo acaba sendo uma pessoa que tem paz. Muito embora existam os seus conflitos internos, existe algo muito mais importante, que é exatamente o de levar a paz. Francisco de Assis, ele não pede a paz, ele pede para ser um instrumento da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Compreendia Francisco de Assis que a paz do Cristo é diferente da paz dos homens, como o próprio Cristo nos ensina no Evangelho de João, quando ele diz algo mais ou menos assim: a paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Jesus deixava muito claro que a paz que ele vinha nos trazer era uma paz completamente diferente dos nossos conceitos de paz. Porque os nossos conceitos de paz estão muito relacionados à ociosidade. Os nossos conceitos de paz estão relacionados à procrastinação. Na verdade, paz não é ausência de luta, paz não é ausência de guerra, inclusive em nível de curiosidade. Em determinado momento, Jesus teria nos dito que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ele veio convidar-nos a travarmos uma luta. É bem verdade que a parte mais difícil dessa luta que nós devemos travar é algo para dentro de nós mesmos, mas é algo que é incessante. Nós todos estamos aqui para travarmos essa batalha do burilamento, do autoburilamento, para que nós tenhamos condições de vencermos-nos. Naturalmente que a paz é algo muito relativo, como nós havíamos falado. A paz que o Cristo veio nos trazer é completamente diferente da paz do mundo, porque se nós fôssemos perguntar pessoa a pessoa o conceito de paz, como eu havia dito, talvez nós encontrássemos coisas esdrúxulas do tipo, se nós perguntássemos para um assaltante o que seria a paz, talvez ele nos dissesse que a paz seria o ganho fácil, a oportunidade de roubar sem ser incomodado pelas autoridades policiais. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar o conceito de paz para um glutão, por exemplo, talvez ele nos dissesse que a paz, ele sente a paz exatamente no momento do repasto opulento. Se nós fôssemos perguntar para cada criatura o conceito de paz, cada uma delas teria um conceito completamente diferente, mas a paz do Cristo. A paz do Cristo ela é completamente baseada na sensação do dever cumprido. Ela é baseada aquela sensação que nos invade quando nós conseguimos vibrar exatamente naquelas vibrações mais sublimes, as vibrações mais sublimes do amor. Nós compreendemos que Deus é amor, como nos ensina João. Sendo Deus amor, tudo que advém dele é amor. E se nós somos criaturas de Deus, centelhas desse amor nós somos. E todas as vezes que nós conseguimos vibrar nas vibrações, nas sintonias mais finas do amor, é natural que nós nos invadamos, sejamos invadidos pela paz mais profunda, que é baseada na sensação do dever cumprido. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E eu tenho que fazer essa pergunta. Como é que nós temos condições de levar amor? Amor é abstrato. Nós não temos como levar amor. Em que recipiente guardamos o amor? A única forma de nós levarmos amor é amando, naturalmente. Nós levamos amor em nossos corações. Aquele amor que vence o ódio, ele só pode ser levado em nossos corações. Então, nós levamos amor não pelo verbo, mas pelas nossas ações. Nós só conseguimos levar amor amando.
E o que é o amor, senão o sentimento mais sublime, mais nobre que existe? Aquilo que verdadeiramente nos aproxima da divindade. Mas como eu iniciei o nosso estudo falando, o amor é abstrato. E sendo o amor abstrato, como é que nós fazemos para materializá-lo? Allan Kardec e os espíritos vão nos ensinar que o amor, quando ele é transformado em ação, quando ele é materializado, ele é chamado de caridade. A caridade nada mais é do que a materialização do amor. O amor sendo transformado em ação. Então nós levamos o amor que vence o ódio através das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos exemplos, porque a única forma de nós levarmos amor é amando. O único recipiente onde nós podemos conservar o amor é em nossos corações e daí para as nossas atitudes. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E o perdão é, sem sombra de dúvidas, um dos capítulos mais importantes na busca que todos nós travamos pela paz. Na busca incessante que todos nós travamos, nessa luta que todos nós travamos, todos nós estamos aqui de alguma forma buscando a paz. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E o perdão é verdadeiramente um capítulo muito complexo. Quando nós pegamos o Evangelho Espírita, nós compreendemos que a nossa compreensão até então do perdão era uma compreensão equivocada. Porque muitos de nós costumávamos falar que perdoar é esquecer, e na verdade não é esquecer. Perdoar é conseguir fazer com que o indivíduo vença-se para que ele não deseje o revide, para que ele consiga compreender que as pessoas erram assim como eu erro também. É darmos o direito das pessoas serem o que são. Invariavelmente as pessoas errarão para conosco. E infelizmente eu errarei também. Em alguns momentos, até o momento que eu erre cada vez menos, e um dia, quem sabe, não erre mais. Mas o perdão é, sem sombra de dúvida, um dos capítulos mais complexos, tanto é que num determinado momento Pedro se aproxima de Jesus e teria perguntado para Jesus: Mestre, até quantas vezes deverei perdoar o meu próximo? O que Jesus teria respondido, e ele continua na pergunta dizendo o seguinte: deverei perdoar até 7 vezes? O que Jesus teria respondido: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a gente se pergunta, essa pergunta que Pedro fez ao mestre é uma pergunta tão estranha. Por que Pedro teria escolhido esses números? Seria Pedro um místico, utilizando números cabalísticos? Será que é porque 7 é o número de dias da semana? Por que Pedro perguntaria a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Por que Pedro ele formula a pergunta exatamente dessa forma? E para que nós possamos compreender essa mensagem, é necessário que a gente vá aos primeiros livros do Torá. Quando nós vamos ao livro Gênesis, no Gênesis bíblico, nós vamos encontrar lá uma curiosidade. Esses números estão lá. Nós pegamos a figura de Caim. Caim havia matado seu irmão e fugido daquela terra para outras terras, não é isso? E nós sabemos que ele constituiu família. Quando nós pegamos o livro do Gênesis, o Gênesis bíblico, nós vamos acompanhando a vida desses primeiros personagens. Embora exista muita controvérsia, nós não estamos aqui para discutir isso. Mas então ele tem filhos, ele tem netos, ele tem bisnetos, até que ele tem tataranetos. E um dos tataranetos de Caim, ele se chamava Lameque. Lameque era tataraneto de Caim. E só que Lameque, ele era muito belicoso. Ele vivia brigando, ele vivia em conflitos com outras pessoas. Num determinado momento, alguém esbarra nele, ele passa essa pessoa a fio de espada. E uma das pessoas se aproxima dele e pergunta se ele não teme a ira de Deus por estar matando os seus irmãos. Se ele não teme que alguém lhe faça algum mal, se ele não teme que alguém busque vingança. Então Lameque teria dito o seguinte: se Caim seria vingado até 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. Está lá no Gênesis bíblico. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos essa mensagem atribuída a Deus, em que ele vingaria até 70 vezes 7.
E Jesus fazia o contraponto, dizendo que nós deveríamos perdoar não apenas 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. Era o contraponto. Lá nas páginas do Antigo Testamento nós encontramos o direito ao revide, nós encontramos o direito à vingança, Deus vingando um personagem que ele preferia em detrimento dos outros 70 vezes 7 vezes. E nós vamos encontrar Jesus recomendando o perdão não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então o perdão é, na busca da felicidade, uma das ferramentas mais importantes que alguns de nós já conseguimos lograr em algum momento. Muito difícil, porque mexe diretamente com o nosso ego. Algumas pessoas falam equivocadamente coisas do tipo: eu não perdoo porque eu me amo, eu não tenho sangue de barata. E aí vão alguns erros, porque na verdade, quem se ama, perdoa. Porque quem não perdoa uma ofensa, fica guardando aquele rancor, ela fica carregando o lixo dos outros. Quem se ama, se liberta. Quem se ama, quer o melhor para si. Então, perdoar é sinal de alto amor, é exercício de alto amor. E aquelas pessoas que dizem, por exemplo, que não tem sangue de barata, aí vai um erro crasso, terrível biologicamente falando, porque baratas não possuem sangue. Baratas possuem hemolinfa, vai ter uma função, é um fluido que tem função semelhante à do sangue, mas não é sangue. Então, se as baratas não têm sangue, quando o indivíduo fala que não tem sangue de barata, ele está mostrando aí uma dupla ignorância. Relevamos naturalmente, mas que nós possamos meditar sobre a importância do perdão. É bem verdade que aqui quem está falando não é alguém que já logra conquistar, já logra possuir a capacidade de perdoar integralmente. Eu ainda carrego as minhas dificuldades, mas nós sabemos que é algo que se conquista passo a passo. E nós estamos todos nesse balaio maravilhoso, progredindo, buscando nos melhorar, nos burilar. E devagarzinho nós vamos conseguindo vencermos-nos. Uma das ferramentas que nos auxilia bastante para que nós consigamos nos vencer as manifestações do nosso ego, é a oração. Vamos orar por aqueles que nos perseguem. No começo é difícil, no começo vai parecer falsidade, mas forcemo-nos, relembrando Francisco de Assis novamente, quando ele diz que no começo nós devemos fazer por obrigação. Depois a gente aprende a fazer por amor, mas no começo façamos por dever, porque deve ser feito, obriguemo-nos. Ah, mas eu não vou estar sendo sincero. Meus irmãos, isso é manifestação do nosso ego. Nós devemos começar como uma tarefa mesmo, e depois nós vamos conseguindo fazer por amor. Porque se nós formos esperar o amor aparecer, nós vamos esperar muito tempo. E nós talvez não tenhamos tanto tempo assim, então é necessário que nós demos os primeiros passos, porque a reforma íntima, ela é ativa, ela não é passiva. Nós não ficamos esperando as coisas acontecerem caindo do céu. Nós temos que fazer por onde. Então, se nós temos aquelas pessoas com quem nós guardamos algum ressentimento, alguma mágoa, se nós temos dificuldade de compreender a atitude de alguns de nossos irmãos, comecemos com a oração. Lentamente, devagarzinho, nós vamos conseguindo vencer determinados sentimentos. E é, sem sombra de dúvidas, o perdão, uma das ferramentas mais importantes na busca da felicidade. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver discórdia, desconcordância, onde as pessoas pensem de forma diferente, que nós possamos levar a união. E de que forma? Obrigando as pessoas a pensarem de uma única forma? Obrigando as pessoas a pensarem como nós pensamos? Não. Levando a compreensão de que as pessoas têm o direito de pensarem diferente, de que as pessoas podem, invariavelmente, pensar de forma diferente, ter opiniões diferentes. É exatamente nós compreendermos a necessidade do respeito. E existem pontos em comum, busquemos os pontos em comuns. Por que nós temos que discutir exatamente por aquilo que não é comum? Então, quando Francisco de Assis nos ensinava onde houver a discórdia, que eu leve a união, as pessoas têm o direito de discordarem, de não concordarem em alguns assuntos. E de que forma nós podemos levar a união? Se não convencendo as pessoas de certo ou errado, mas convencendo-nos de que é necessário que nós compreendamos essa diversidade, sabendo aceitar os direitos, as limitações, o espaço de cada um. E nós fazemos isso principalmente através dos nossos exemplos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, onde as pessoas querem impor donos da verdade, e é impressionante que quanto mais a pessoa se equivoca, mais ela abre a boca para falar, tendo muitas certezas.
E isso é um fenômeno estudado na psicologia. É bem verdade que nós devemos respeitar todas as opiniões, porque não existe uma opinião que seja a mais correta, existe a mais correta para nós ou naquele momento. Mas quem pode afirmar que tem todas as certezas e é possuidor de todas as verdades? Ninguém. Nenhum de nós podemos afirmar que possuímos as verdades ou a verdade plena. Até mesmo aquilo que nós vemos, podemos não enxergar da forma mais correta, porque acontece. Então, quando nós falamos de concordar, é muito relativo, saibamos respeitar as opiniões alheias. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E aí, novamente, nós vamos falar do que é virtual. A fé sendo algo virtual, de que forma nós podemos levar fé, se não através dos nossos exemplos, das nossas certezas íntimas, sabedores que somos de que são os nossos exemplos que convencem. As palavras, elas podem até balançar as pessoas, mas são nossos exemplos que verdadeiramente convencem. E ter dúvida é algo saudável. Allan Kardec nos convida a sempre questionarmos a doutrina espírita em especial. Aqui vai uma curiosidade. Quem sabe qual foi o último livro espírita publicado por Allan Kardec? Eu vou dizer qual foi o último livro, a última publicação de Kardec. Foi uma revista espírita, naturalmente. E essa revista espírita, ela vinha acompanhada de um compêndio, de um pequeno livreto, chamado Orientações para a Construção de uma Biblioteca Espírita. Se eu soubesse que eu falaria sobre isso hoje, eu teria separado o meu para vocês verem. Orientações para a construção de uma biblioteca espírita. É um compêndio que veio junto com a última revista publicada por Allan Kardec. E dentro desse compêndio, desse livreto, nós vamos encontrar algo curioso. Allan Kardec vai nos ensinar como é que nós devemos montar uma biblioteca espírita. Ele fala de diversas obras de diversos autores. E ele fala que nós deveríamos ter também obras detratoras do Espiritismo. Ele cita algumas delas, alguns padres na época e tal. Ele fala que era muito importante para nós, espíritas, nós tomarmos conhecimento do que as pessoas estavam escrevendo a respeito da doutrina espírita, inclusive aquilo que fosse contrário, aquilo que fosse do contra. E ele dizia o seguinte, que nós devemos ler o que as pessoas escrevem a respeito da doutrina espírita no sentido de denegrir verdadeiramente a nossa fé. E se aquilo que nós lemos em algum momento nos balançar, nós devemos verdadeiramente questionar a nossa fé, porque a nossa fé é raciocinada. Sendo a nossa fé racional, nós temos que nos dar o direito de questionar tudo, o tempo todo. É bem verdade que algumas respostas talvez nós não tenhamos da forma como nós gostaríamos, mas é racional, é direito nosso questionar. E se a doutrina espírita dissesse não podemos questionar, pelo amor de Deus, não seria a fé raciocinada. É bem verdade que muito do conhecimento espírita, ele não vem apenas daqui, ele vem um pouco daqui também. É da maturidade de cada um, é da vivência de cada um. Mas Allan Kardec nos convida a aplicarmos sempre a razão, a racionalidade. E se em algum momento nós não estivermos convencidos, não temos que nos convencer aleatoriamente. Aquilo tem que verdadeiramente fazer algum sentido, senão a nossa fé não vai ser racional. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. As pessoas têm o direito de duvidar e nós também titubeamos ainda, é natural. Ninguém erra por titubear. Na verdade, nós devemos estar sempre buscando novas explicações, novas respostas. Nós sempre buscamos novos recursos. E se aquilo não nos convenceu, não é nenhum erro, não. É natural. Busquemos outras explicações e, de repente, até abandonemos a mensagem espírita, por que não? Muitos de nossos irmãos se afinizaram com outras doutrinas religiosas, estão bem, estão em paz consigo. Não é uma obrigação, não, pelo amor de Deus. Somos todos aqui voluntários, em nome do amor, para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos traz paz. A doutrina espírita, ela não tem proselitismo, algo do tipo, você tem que se tornar espírita para ser salvo. Isso não existe, pelo amor de Deus. Ninguém diz coisas do tipo, sangue do Kardec tem poder, fora da doutrina espírita não há salvação. Não existe isso. Existem aqueles que se afinizam com a mensagem, aqueles que a compreendem, aqueles que a buscam, e aqueles que não, e nós entendemos. É de cada um, porque como nós sabemos, a doutrina espírita não é o único caminho, nem tampouco a religião do futuro, como nos ensina Allan Kardec. Onde houver erros, que eu leve a verdade.
E assim é novamente aquela mesma situação através dos nossos exemplos. Nós só temos condições de mostrar o que é certo através dos nossos exemplos, porque já são muitos os teóricos do mundo que teorizam sobre o que deve ser feito, mas na intimidade. Na intimidade não o fazem. Que nós possamos, através dos nossos exemplos, convencer, corrigir. Nós temos um irmão espírita da cidade de Volta Redonda que ele nos conta uma história muito curiosa. Ele dizia que ele se aproximou da doutrina espírita por causa de um vizinho que nunca havia dito para ele que era espírita, mas ele olhava para aquele vizinho, os seus bons comportamentos, sempre sorrindo, sempre alegre, até nos momentos mais difíceis, ele percebia que existia ali algo de diferente até o dia que ele perguntou. Então são os nossos exemplos, muito mais importantes do que a nossa palavra. Relembrando Emmanuel, parafraseando um filósofo, Emmanuel teria dito que as nossas palavras até podem convencer, mas são nossos exemplos que arrebatam, e é uma verdade. Quando nós falamos em educação, em educar, não são as nossas palavras o mais importante, mas verdadeiramente os nossos exemplos. O mundo já está muito repletado de teóricos. Vamos ser aqueles que fazemos, que buscamos fazer, aqueles que lutam verdadeiramente contra as nossas más inclinações. Então Francisco de Assis completa dizendo: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Estamos vivendo momentos em que nós somos convidados a refletir sobre isso. Olhamos à nossa volta nesses instantes de transição planetária. São muitas as pessoas desesperadas, muitas as pessoas para todos os lados ansiosas. Quando nós pegamos as estatísticas nos programas jornalísticos, nós descobrimos, por exemplo, que aumentou muito a procura por tratamento psiquiátrico, psicoterápico, exatamente pelo aumento dessas situações que nos conduzem à ansiedade, à desesperança, ao desespero mesmo. E nós? E nós, nesse quadro, nós, nessa realidade? Somos espíritas, sabemos que não estamos aqui por acaso. Sabemos que nada pode nos acometer, nada pode nos acontecer. Nada pode nos acontecer. Nós não perdemos a vida, porque a verdadeira vida é do lado de lá. Nós não perdemos aqueles a quem amamos. Nós não perdemos nosso patrimônio, as coisas, porque não nos pertencem. Nos são dados em empréstimo e nós teremos que dar conta disso tudo em algum momento. Então o que nós podemos temer? Tem uma entrevista muito curiosa com Chico Xavier. Chico Xavier, que boa parte da sua produção literária, mediúnica, foi exatamente no período da Guerra Fria. E no período da Guerra Fria existia um fantasma que assustava todas as nações, que era a chamada guerra nuclear. Temiam que as bombas nucleares explodissem e botando fim a todo o nosso planeta, e nós sabemos que é uma possibilidade real. Existem bombas que, se 2 ou 3 delas explodirem ao mesmo tempo, nós conseguimos extinguir o nosso planeta. Então perguntavam ao Chico se ele temia que o mundo acabasse, o que o Chico falava com muita naturalidade. É claro que não, porque se o mundo acabar, Deus dá outro para a gente morar, e essa é uma verdade. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Somos todos seres cósmicos, planetários, e são muitas as moradas que existem na casa do Pai. Ora, estamos aqui temporariamente, mas daqui nós partiremos. Aqui nós partiremos conforme nós formos nos desmaterializando, formos conseguindo ascender, vencendo o nosso ego, vencendo tudo aquilo que nós ainda temos de mais animalizante. Então, meus irmãos, nesse momento em que as pessoas se encontram desesperadas, nós temos que nos perguntar o que Jesus espera de nós. O que Jesus espera de nós? Nós sabemos que nós não estamos reencarnados nesse local, nessa época, à toa, porque não existe isso. Já nos perguntamos por que estamos reencarnados nesse período da humanidade? Porque Jesus conta conosco. Ele conta conosco. As pessoas à nossa volta estão desesperadas. São problemas econômicos, são problemas da pandemia, são problemas para todos os lados. Nós vemos questão do desemprego, a desinformação. Nós vemos pessoas alimentando teorias conspiratórias através de mensagens falsas que as pessoas recebem em seus WhatsApp. As pessoas vão se nutrindo intelectualmente de mensagens falsas. Ah, Guilherme, mas nós não temos condições de acreditar no jornalismo, na mídia tradicional. Ah, meus irmãos, não é bem assim.
Nós sabemos que os programas jornalísticos, eles são tendenciosos, eles algumas vezes são inclusive partidários. Nós não estamos questionando isso, mas quando um repórter na televisão mente, ele pode ser processado. Por mais que demore, em algum momento ele responde por aquilo, e nós já vimos isso acontecer algumas vezes. Agora, como é que nós punimos as mensagens de WhatsApp? São anônimos, são pessoas que nós não conhecemos. Como é que essas mentiras são punidas? Então tomemos muito cuidado para que nós não nos nutrir intelectualmente daquilo que verdadeiramente é conspiracionista. E nós olhamos à nossa volta, nós encontramos as pessoas desesperadas, as pessoas desesperançosas, imaginando que existe algum tipo de trama para todos os lados onde ela olha, e as pessoas que pensam de forma diferente são seus inimigos. Estamos vivendo esses tempos. Então nós temos que nos perguntar o que Jesus espera de nós. O que nós possamos contribuir no sentido de levarmos paz, como Jesus inicia, como Francisco de Assis inicia na sua oração. Quando ele pede para ser instrumento da paz, de que forma nós podemos levar paz às pessoas? Sermos instrumentos que verdadeiramente pacificam os corações. Nesses momentos que nós estamos vivendo, não à toa estamos reencarnados aqui. E Jesus conta conosco, naturalmente. Onde houver tristeza, que eu leve alegria, porque sermos espíritas tem tudo a ver com alegria. Só temos motivos para agradecer e sermos alegres, mesmo nos momentos das provas mais difíceis, porque nós sabemos que mar calmo nunca fez bom marinheiro. São exatamente os momentos mais difíceis que nos impulsionam. Às vezes nós ficamos alimentando aquelas ideias mitológicas do passado, aquelas ideias de paraíso da ociosidade, um paraíso da ociosidade que não existe nem aqui nem no além. Na verdade, o que nos promove crescimento, inclusive felicidade, são as ações. São as ações, naturalmente, então nós temos que agir sem esperar esse paraíso da calmaria, que nós possamos levar alegria, que nós possamos levar gratidão, exatamente nesses momentos em que a tristeza impera. De que forma nós podemos levar alegria e esperança? Para o esfaimado, por exemplo, nós levamos, quem sabe, através de um prato daquilo que nós podemos oferecer, seja alimento do corpo, alimento da alma. É através da prática da caridade que nós vamos levando alegria para as pessoas que se encontram desalentadas, entristecidas, desesperadas. Vamos levar o nosso abraço fraterno, ainda não pode ser um abraço físico, mas que aquela pessoa possa se sentir de alguma forma abraçada, que nós possamos abraçar com os corações. Liguemos para aquelas pessoas para perguntar se estão bem, se precisam de alguma coisa. São muitos os que precisam à nossa volta. É uma forma de nós levarmos alegria no meio da tristeza, como nos propunha Francisco de Assis. E aí vem o último pedido que ele fazia na sua oração, onde ele dizia: onde houver trevas, que eu leve a luz. E a única forma de nós levarmos luz é quando nós a acendemos em nós. Inclusive, aqui vai uma curiosidade. A única luz que não faz sombra, vocês sabem qual é? A única luz que não faz sombra é aquela que nós acendemos dentro de nós mesmos. É o único momento em que nós não fazemos sombra alguma. Brilha a vossa luz, convidava Jesus. E de que forma nós fazemos brilhar a nossa luz? É muito simples. Quando nós pegamos o Evangelho de João, nós vamos encontrar algo muito curioso. João afirma que Deus é amor. É considerado um dos menores versículos dos evangelhos. Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos frutos de Deus, é natural que nós sejamos uma centelha desse amor. E todas as vezes que nós conseguimos vibrar nas sintonias do amor, o Espírito Joana de Ângeles afirma que nós verdadeiramente acendemos, como se todas as células do nosso corpo espiritual fossem capazes de perceber essa mudança de sintonia, e nós verdadeiramente acendemos. Nós lembramos de André Luiz no livro Missionários da Luz. A primeira vez que ele sai de nosso lar para desempenhar tarefas com outros obreiros, ele sentiu uma grande frustração, nos revela no livro, porque ele não percebia luz nele mesmo. Ele olhava para todos os outros colaboradores da colônia espiritual e ele percebia que todos apresentavam uma aura luminosa, alguns com mais intensidade, outros com menos, mas ele não tinha luz alguma. E aquilo constrangia muito. No momento em que ele está saindo de nosso lar para socorrer, para atender, para ajudar, para colaborar,
No momento em que ele está passando exatamente por uma dessas regiões muito sombrias, que ele se entreolha, ele se coloca no chão de joelhos e começa a chorar copiosamente. Porque ele vê luz emanando do seu corpo perispiritual e era a primeira vez que isso acontecia. Acontecia exatamente porque ele estava saindo a serviço, ele estava saindo para o trabalho, porque o amor posto em movimento chama-se caridade. Era a primeira vez que ele estava saindo de nosso lar para servir. Ele estava vibrando de alegria e gratidão à oportunidade do trabalho. Estava trabalhando desinteressadamente, fazendo seu corpo acender. Brilhe a vossa luz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Levamos a luz em nós. Não temos como levar outra forma de luz, senão em nós. Ó Mestre, fazei com que eu consiga mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se desperta para a verdadeira vida. A profundidade de cada uma das linhas dessa oração maravilhosa nos mostram a grandiosidade do personagem que a escreveu, daquele que declamou para todos nós o poema da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Sejamos todos nós instrumentos do Cristo, levando paz, levando esperança, levando otimismo, levando às pessoas a certeza de que existe alguém ao seu lado, para que nós possamos verdadeiramente mostrar a nossa fé com obras, relembrando a epístola de Tiago, no momento em que Tiago teria escrito algo mais ou menos assim. Me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras, porque a fé sem obras é uma fé morta. Que a nossa fé possa ser repleta de ações, que nós possamos materializar esse amor na forma da caridade, que nós possamos nos amar, como Jesus havia dito, que nós, seus discípulos, seríamos conhecidos por muito nos amarmos. Então, meus irmãos, amemo-nos. Nesses momentos tão difíceis, levemos esperança, alimentemos a gratidão, na certeza de que a gratidão é terapêutica para todos nós, e que nós possamos levar para as pessoas a certeza de que nada pode nos acometer, nada pode nos acontecer nesses momentos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Eu gostaria de convidá-los a todos que possamos orar nesses instantes. Jesus, divino amigo de toda a humanidade, queremos te agradecer, Senhor, por esses instantes que estivemos juntos. Queremos te agradecer por tudo aquilo que nos ofertas. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Obrigado pelo teto que nos abriga. Obrigado por nossas famílias. Obrigado, Senhor, por toda oportunidade, por todas as provas. Mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, gostaríamos de te pedir ainda mais. Que toda essa luz que nos envolve nesses instantes, Jesus, possa daqui se irradiar, iluminando todos aqueles que não puderam estar conosco, aqueles em quem nós mentalizamos, nossos amigos, familiares, que toda essa luz possa se irradiar, amparando as pessoas nos hospitais, nas marquises, nas calçadas, amparando os que sofrem, os que desencarnam, mas principalmente, Jesus, nós vamos pedir por aqueles que mais necessitam de Ti e da Tua intervenção. Pedimos pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos, porque são esses, Senhor, que mais necessitam de Ti e do Teu amor. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os amigos espirituais, nós possamos encerrar esses nossos instantes de meditação e prece, te agradecendo por tudo. Obrigado, Senhor.